Como eu disse, né, ali nesse vídeo anterior, eu creio que nós temos uma oportunidade agora de realmente trazer uma mudança para o Brasil, né? Realmente é uma oportunidade única de todos aqui presentes de colocar numa posição de vanguarda, né? Acho que numa conversa com muitos de vocês eu peguei uma frase muito interessante, né? Quem começa primeiro ou na frente bebe água limpa. E hoje nós temos a oportunidade de participar desse processo de uma forma antecipada. E é muito interessante que até o vídeo que eu coloquei alguns minutos anteriores, algumas horas atrás lá no nosso grupo, e eu me sinto muito privilegiado, né, de estar com esse grupo tão gabaritado, né, tão cheio de experiências e informações que eu aprendo muito com todos vocês. Mas hoje nós vamos falar de algo aqui muito essencial, para o futuro do Brasil como um todo, né. Vamos falar sobre o mercado de energia e principalmente o mercado de energia livre. Agora, eu vou trazer novamente aqui uma breve apresentação, com uma explicação mais detalhada de tudo aquilo que nós já temos falado aí individualmente ou através das nossas reuniões que aconteceu aí no Brasil. E vocês vão ter a oportunidade também no final aí para a gente discutir e fazer perguntas relacionadas a todo esse processo. Eu enxergo, né, uma grande possibilidade aí de ganhos e vocês verão também essa possibilidade logo mais no decorrer da nossa apresentação aqui, da nossa reunião, tá? Então, sem muitas delongas, porque eu sei que vocês aí estão curtindo um feriado no Brasil, eu aqui não tenho essa oportunidade, mas muito interessante que todos eles estão aí participando de uma forma ativa aqui, juntamente conosco agora. Então hoje eu vou pular logo para a nossa apresentação, e aí no final eu vou abrir para as considerações e também as perguntas pertinentes aí a esse grande negócio que nós estamos aí apresentando aqui. Então nós vamos aqui para a nossa apresentação, né? Nós aí temos o nome. Todo esse processo agora, todo esse processo está sendo controlado, né, pelo que nós chamamos de mercado livre de energia. Tá, voltando para cá. Celulares. Vamos lá, perfeito. Bom, vamos lá. Muito bem-vindo à revolução, né, do mercado de energia. E a primeira pergunta que nós precisamos responder é: o que é exatamente o mercado livre de energia? E aí eu coloco uma explicação muito simplória, mas muito educativa, né, e didática, para que nós possamos entender o que realmente é o mercado livre de energia. O mercado livre de energia, basicamente, é uma relação entre o fornecedor ou o produtor, né, o gerador de energia, e o consumidor final. Basicamente é isso, é um contrato bilateral entre aquele que produz a energia, e isso pode ser um agente estatal ou até privado, e um agente consumidor. Essas duas figuras, outrora, que é o que nós estamos observando hoje, não tinham nenhuma opção de eh, ter uma a facilidade ou uma escolha de adquirir energia de qualquer outro cliente que seja, né, ou fornecedor, né, vamos dizer assim. E com essa abertura do mercado, agora isso é possível. Essa facilidade só acontece devido ao que nós chamamos de
de mercado livre de energia. É um ambiente diferenciado, né, do mercado cativo, que é esse mercado que hoje a maioria do Brasil opera, no qual o consumidor fica obrigado a comprar energia simplesmente da distribuidora do qual ele está localizado. Ou seja, são demarcados territórios, e esses territórios criam essa obrigatoriedade ou esse monopólio no qual o mercado livre de energia retira ele completamente, tá? Então, basicamente, essa questão do mercado livre de energia trata disso e resolve esse problema, né, do monopólio, né? Porque todos nós aqui podemos ter o entendimento necessário para saber que qualquer monopólio gera, né, uma diminuição na qualidade do serviço, um aumento de preços, né, porque você tem uma eficiência menor. Então, quando nós saímos desse monopólio e abrimos o mercado, nós temos uma oportunidade para alcançar outros patamares de serviços e de preços que nós não possuímos antes, porque nós estamos trabalhando com um sistema de monopólio. Vou mutar, vou pedir para você mutar o seu, Jean, que tá dando um ruído aqui, tá bom? Continuando aqui, opa, pulei muito. E aí, para a gente entender isso melhor, a gente precisa olhar nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico que vai nos dar a real noção do que a gente está falando. Porque esse gráfico aqui vai trazer para a gente um entendimento do qual a gente precisa entender para poder divulgar esse serviço para as pessoas, tá? Hoje o que nós temos é o que nós chamamos aí de mundo físico. Então nós temos o gerador que transmite essa energia através de uma transmissora, do qual chega essa energia para uma distribuidora e dessa distribuidora atende os consumidores. E aí esse processo aqui é feito dentro do mundo comercial ACR, que até coloquei aqui em cima. Um ambiente de contratação regulado, né, onde são feitos leilões regulados e as tarifas são reguladas pela entidade que nós conhecemos como a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Então, esse mundo, que é o que nós estamos acostumados, opera dentro desse processo aqui, que é o ambiente de contratação regulada, né, onde as tarifas são reguladas e os leilões são regulados. Esse modelo novo que foi desenvolvido, né, através da lei que a gente vai observar daqui a pouco, é o mundo comercial ACL, né, que na boca do povo é conhecido como mercado livre de energia, mas a definição técnica dele é um ambiente de contratação livre, que possibilita, né, que o cliente possa comprar a energia diretamente do gerador. E aqui precisa ficar muito claro, olha só, isso a gente sempre traz essa informação de uma forma bem transparente. O consumidor tem a oportunidade de comprar direto do gerador, tá? Agora, o nosso papel aqui como comercializadora, ele acontece para facilitar esse acesso ao gerador. E aí é onde a gente consegue aqui se posicionar dessa maneira. Não fica, obviamente, excluída a possibilidade de um cliente, né, vamos dizer assim, um consumidor de alto nível comprar energia direto de um gerador. Não está vedada essa opção. Detalhe que para que ele possa fazer isso, ele precisa se enquadrar em algumas tecnicalidades, né? E não vem o caso agora que a gente entrar e umas necessidades de uma questão burocrática para ele acessar isso aqui. Então, para que vale a pena realmente ele comprar direto do gerador, ele precisa ter um grande consumo, um consumo bem considerável para que ele possa fazer isso aqui, tá?
E nesse caso, né, se ele tiver esse interesse, e muitas das vezes pode acontecer isso, que nós fazemos e simplesmente fazemos essa intermediação e ele passa a adquirir energia diretamente do gerador. Isso vai depender de cada perfil de cada cliente. Cada cliente vai ter um perfil diferente, um perfil de consumo diferente. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todo o processo de consumo de energia, quando sai do mercado regulado, ele passa a ficar exposto ao mercado de energia, principalmente o que nós falamos de MCP, que é um mercado de curto prazo. E o que isso se traduz realmente? É como se fosse uma bolsa de valores, mas se tratando de energia. Ou seja, a energia, na sua realidade, quando você vai para um mercado livre, ela se calculada ou negociada a cada hora, né? É claro que você pode, numa negociação, adquirir energia pelos próximos 5 anos, mas não deixa de estar vigente dentro dos contratos a energia hora a hora, né? O custo da energia por hora. É tanto que a métrica de medição é megawatt hora, né? Então, todas as horas do dia, do mês, são calculadas o seu consumo. E aí, dentro desse processo, cada tipo de cliente ou cada consumidor, né, mediante a sua característica elétrica do consumo, vai ter um fornecedor que vai se adequar àquele cliente da melhor forma. Então, muitas das vezes, o que vai fazer mais sentido para o cliente, né, e a gente observa isso, a gente faz isso aqui internamente, é conectar esse cliente diretamente com o gerador, para que tenha melhor processos, né, principalmente administrativos ou burocráticos, né, e a melhor condição para esse cliente. O processo é, cada cliente tem que ser observado na sua característica. Então essas negociações acontecem aqui. E, obviamente, irá ter clientes que fará mais sentido ele estar conectado direto com a nossa comercializadora, tá? Então, cada perfil de cliente precisa estar dentro de uma certa característica para que ele possa encontrar o seu melhor fornecedor. E aí, isso aqui, esse detalhe, né, de como identificar, a gente vai trazer uma outra oportunidade para explicar exatamente, detalhadamente, o que cada cliente precisa ter e quais são os fornecedores, né, que se adequam a cada tipo de clientes. E aí a gente já viu isso aqui na nossa outra apresentação, né? Vou colocar, tirar meu rosto. E aí nós podemos entender, né, que o Mercado Livre não aconteceu de uma hora para outra, né? Ela não aconteceu ontem. Na verdade, o Mercado Livre existe desde 1995. E esse resultado, né, essa abertura de mercado, foi muito ali junto com a abertura do mercado de telecomunicações como nós conhecemos. É interessante que, se nós olharmos, né, o como a telefonia se transformou muito, de uma forma muito mais econômica, muito mais fácil a partir da abertura de mercados lá da década de 90 para cá, a mesma coisa agora vai acontecer com o mercado livre de energia, né? Ou com o mercado de energia, propriamente dito. Então, tudo isso serve para que a nossa oportunidade fique ainda melhor. Ainda melhor. Por quê? A gente tem, como eu já disse por algumas pessoas, é como se nós tivéssemos uma bola de cristal e sabemos o que vai acontecer lá na frente. Não só pelo aquilo que aconteceu com a telefonia na década de 90, bem como outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, toda a Europa, a Oceania, já utilizam desse sistema que nós chamamos de mercado livre de energia para atender os seus clientes. Então, isso gera uma economia
para todo o processo que a gente só tem a ganhar com isso. Tá? E aí, como nós sabemos, em 2018, essa abertura foi invocada, vamos dizer assim, né? Foi feito uma requisição para que as autarquias necessárias precisassem se manifestar com relação a isso. E aí começou, né? Em 2019, nós tivemos a normativa 465, que determinou essas linhas de cargas, né? De demanda de contratação para cada cliente que poderiam acessar o mercado livre de energia. Aí, nós podemos ver aqui também que, a partir dessa sinalização, no ano de 2021, nós tivemos mais de 9.300 adesões ao mercado livre de energia, que é o ACL, né? O ambiente de contratação livre. Então, nós tivemos um aumento simplesmente por reduzir aquilo que estava já determinado lá em 1995, e começou a reduzir para 1.500 kW, em 2022 para 1.000 kW, 2023 500 kW, e agora, em 2024, zero. Ou seja, não haverá nenhuma restrição de capacidade mínima para os clientes, né, industriais e comerciais, para fazer essa migração para o mercado livre de energia. Essa é a maravilha, né? Essa é a abertura do mercado. Então, hoje nós estamos aqui em 2023 para essa preparação para a abertura de mais de 130 mil novos clientes, ou possíveis novos clientes, né? Que podem acessar o mercado livre de energia. E já temos uma estipulação para 2026, que outros clientes que podem também acessar do grupo B, exceto residencial e rural, tá? Tem uma exceção aqui no grupo B também, que eu vou falar mais à frente, que é para comercial e industrial, ou B3, e também já pode acessar o mercado através da 482. Vai entender isso mais à frente. Seguindo aqui, e aí é aquilo que nós falamos, existem as vantagens do mercado de energia. Porque o que nós já sabemos é que o mercado de energia é mais barato, mas o mais barato quanto? Né? E aí a gente precisa entender por que o preço do mercado livre de energia é mais barato. Essa é uma parte muito importante. Até a gente precisa estar ciente, né, de como isso funciona. Porque é o seguinte, não existe milagre, né? Não tem milagre. Não é um esquema que é feito. Na verdade, é um novo contrato, uma nova modalidade tarifária que é estipulada através do gerador e o consumidor. Então, é aí que acontece, vamos dizer, se existir a mágica, é onde a mágica acontece. É quando nós temos essa oportunidade de ter essa nova modalidade tarifária. Então, quando nós temos essa oportunidade, isso gera para o cliente, uma vantagem financeira que ele chega até a duvidar, fala assim, mas como que por esse tempo, eu utilizei energia e agora não consigo, eu consigo pagar mais barato? Como que isso é possível? Como que isso se dá? O governo vai permitir que isso aconteça? Ou vai gerar um conflito de interesse junto à concessionária? E aí a gente precisa responder essas perguntas. Porque muitas pessoas vão ficar preocupadas em saber se isso vai trazer algum dano para a empresa no futuro, né? Se isso vai trazer alguma questão. E a gente precisa entender de uma forma muito clara que isso, na verdade, não é nada mais do que uma modalidade tarifária, né? Muitas das vezes, empresas grandes que são ligadas à ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, elas têm uma resposta à demanda, que é isso que chama o programa, que elas têm um desconto por não utilizar energia.
Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que existem opções de redução de custo de energia simplesmente por aderir a um programa. Agora, essa nova contratação de energia, ou essa redução do custo de energia acontece porque existe um ajustamento financeiro nessa modalidade. E por que eu estou falando isso? Porque no mercado regulado ele é muito mais passivo, ele é muito mais fácil de você não fazer um pagamento. Ou seja, ele traz, né, uma certa flexibilidade na questão financeira, questão essa que não será possível ou não é tão flexível assim dentro do mercado livre de energia. Ou seja, uma das razões pelos quais o preço da energia se torna mais barato é pelo ajustamento financeiro. E traduzindo isso na realidade, como isso funciona? Os faturamentos de energia devem acontecer de uma forma de uma forma muito clara até o sexto dia do mês seguinte do consumo. Ou seja, você imagine que você consumiu todo outubro, né? A empresa o qual você vai oferecer, toda aquela energia consumida deverá ser paga até o sexto dia útil de novembro agora. Coisa que não acontece no mercado regulado. Então, parte essa maravilha financeira se dá pelo ajuste financeiro de como as contas do mercado de energia acontecem, tá? Então, um dos fatores é a diminuição da inadimplência, ou seja, a diminuição do gasto do custo do dinheiro. Não sei se ficou claro esse termo. Porque uma vez que eu tenho um menor tempo entre aquilo que eu gastei e aquilo pelo tempo que eu estou recebendo, eu consigo oferecer uma melhor qualidade, uma melhor contrato, né? Uma melhor estratégia de negócio para os meus clientes. Coisa que, se você tiver a expectativa que você vai receber aquele consumo, aquele pagamento, daqui 3 meses, o que vai acontecer com o seu preço? Ele aumenta. Uma analogia que nós podemos fazer aqui é quando nós falamos de licitações. Nós sabemos que muitas vezes o preço de uma licitação fica muito mais caro do que o preço que é atuado no mercado normal. E por que isso muitas vezes acontece? Porque o erário público tem um padrão de atrasos de pagamentos. Então, o empresariado, quando vai precificar esse custo para trabalhar em algum projeto para o governo, ele faz questão de adicionar esse valor para dentro dos contratos. Da mesma forma, a ANEEL, entendendo essa falta, né, de comprometimento de pagamentos do público do mercado cativo, ele ajusta as tarifas, né, para que isso seja condizente, né, o ajuste financeiro seja condizente com o mercado, né? Então, as tarifas são pagas ou são estipuladas mediante a todo aquele grupo econômico que está utilizando. Então, essa parte do preço, a gente precisa entender isso certinho e entender como que esse desconto aparece. Outro ponto fundamental que precisa ser dito dentro desse contexto, né, de desconto na energia, ou por que o preço da energia é muito baixo, se dá pelo fato das incentivos das produções de energias renováveis. E aí nós estamos falando aí talvez de 4 opções: a solar, temos também a eólica, hidrelétrica e algumas de biomassa, tá? Então, todas essas opções, elas podem se qualificar para uma redução do que nós chamamos da TUG, né? Muitos de nós, nas conversas, entendemos muito bem o que significa isso. Mas a TUG nada mais é que aquela tarifa que a concessionária local cobra
mediante a levar energia no final da linha, tá? Então, assim, todo esse processo se dá de uma forma muito tranquila. Então, como existe um incentivo governamental para o incentivo dessas energias renováveis, mesmo que o Brasil tenha a sua matriz energética, assim, imensamente renovável, ainda assim existe um incentivo governamental para a redução daquela tarifa de transmissão, né? Nós temos dentro de uma conta de luz, temos a TE e temos a TUG. E a TUG, ela é muitas das vezes reduzida em 50%, 80% e até 100%, né, da sua fatura. Hoje, o que mais se opera é os 50%. Tá? Então, é um dos outros fatores que nós podemos observar que pode criar, né, um desconto na fatura de energia. Tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, e nós temos aqui a flexibilidade. E aqui entra naquele ponto, no ponto que eu falei da flexibilidade de pagamento, né? Por mais que exista um ajustamento até o sexto dia útil, mas você pode negociar esses valores de forma que você, fazendo um pagamento antecipado, você tem um desconto maior ainda. Ou fazendo uma compra por mais anos, né, ou mais meses, você pode obter um desconto maior ainda. Então, todo esse processo, né, de análise e identificação de plano de negócios é possível quando você acessa o mercado livre de energia. E conectando a isso também, nós temos aí o ponto da sustentabilidade. Nós vimos, né, de várias pessoas que muitas das vezes, só pelo fato de ter o selo verde, né, de identificar que a empresa ou o estabelecimento comercial está usando energia 100% renovável, já seria o suficiente para que ela possa, né, comprar energia ou adquirir esse serviço no mercado livre de energia. Pois ela poderá ter uma certificação onde que ela teria energia 100% renovável. Agora, o último ponto é muito importante, porque quando nós olhamos para como a programação governamental acontece para o aumento das tarifas de energia, esse ponto aqui coloca para o empresário um alívio muito grande. Porque através do mercado livre de energia, como eu falei, são contratos bilaterais, você pode estipular ali de uma forma muito clara quais serão as tarifas dos próximos anos, tirando assim aquele peso ou aquela imprevisibilidade do empresariado de saber que talvez o ano que vem a energia possa estar mais cara só porque em determinado mês não choveu tanto. Então, imagine quanto isso gera, né, de instabilidade para a precificação de produtos e serviços, tendo em vista que quando você adere ao mercado livre de energia, você elimina qualquer um desses pontos, né, não ficando expostos nem aumentos de tarifas impostas de uma forma governamental sem que seja justificada, nem também expostos a uma escassez hídrica, né, onde você pode ter o acesso à bandeira vermelha, bandeira amarela, e agora inventaram até a bandeira roxa, né, que é onde realmente está faltando muita água. Então, todo esse processo gera para os clientes uma segurança ainda maior, porque eles têm a certeza que o preço da energia continuará o mesmo, né? E aqui nós vamos ver aqui, ó, um exemplo clássico do preço, né? Do lado esquerdo aqui, na parte azul, então eu vou tirar para vocês verem melhor. Essa parte azul, nós temos aqui o ambiente de contratação regulado, onde nós temos a tarifa TE, que é a tarifa de energia elétrica, adicionado à bandeira tarifária, ainda adicionado a TUG, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, onde nós temos aí a demanda e o consumo, gerando assim a tarifa.
No ambiente de contratação livre, como nós falamos, nós não temos o adicional da bandeira tarifária, como eu falei aqui. Temos somente a TUJ e o preço da energia que é negociado direto com o vendedor, no caso, nós. E, como eu falei, essa TUJ aqui, que é cobrada, né, pelo uso do sistema, pode sofrer um desconto também, tá? E foi por isso que nós conseguimos chegar a esse resultado através desse cliente aqui especificamente. Ele pagava R$ 28.770,72 e agora passou a pagar R$ 21.537,65. Isso realmente é algo extraordinário, né? E aquela pergunta, né? Quanto que ele pagou para acessar isso aí? Nada, tá? E aqui uma coisa que nós podemos ver também, muito importante. Mesmo com os redutores, né, que foram estipulados, a tarifa de energia no mercado regulado subiu 70% acima da inflação. Se nós descontarmos a inflação dessa conta aqui, nós perceberemos que a tarifa de energia subiu 131% desde 2015 para cá. E, ao mesmo tempo, o mercado livre de energia apenas acusou um aumento de 9% acima da inflação, tá? Então, para você ver a previsibilidade, né, e a consistência do mercado livre. E aí, como nós falamos, o cliente vai poder ter a oportunidade de ter um certificado de meio ambiente, onde ele trará a informação para os clientes de uma tal forma que eles ficarão satisfeitos de fazer parte dessa nova economia verde que hoje o mundo está demandando, né? Agora, aquela pergunta que, né, que eu já fiz para vocês várias vezes, talvez. Nós sabemos que a nossa vida hoje, sem energia elétrica, é algo assim que a gente não consegue imaginar, né? Agora, o ponto que a gente precisa entender é a necessidade de energia elétrica para os próximos anos irá aumentar de uma forma exponencial. Por que que eu estou falando isso? O próprio IPE, ele divulgou uma pesquisa que o consumo de energia, né, para 2030, na verdade, irá dobrar do que nós estamos consumindo atual. O detalhe é o seguinte, quando eles fizeram esse estudo, não estavam estipulados a entrada ou o advento dos carros elétricos. Então imagine só, dentro desse contexto, como que esse sistema vai se comportar? Na verdade, o comportamento vai ser início catastrófico, né? Porque o aumento desses carros elétricos estará para o sistema de energia um grande problema. Agora, o único setor ou as únicas pessoas que terão a capacidade de desafogar o sistema é através do mercado livre de energia. Porque isso vai impulsionar que a iniciativa privada possa trabalhar bem como na geração de energia, porque ela estará vendendo de uma forma diretamente para os consumidores, e na questão de eficiência energética, trazendo para esses modelos de negócio, muitas das vezes, plantas de geração verde, como eólica, como hidrelétricas e solares e biomassa também. E aqui está o estudo da IPE. Né? O estudo aqui, ó, mostrando que para 2020 nosso consumo de energia será muito maior, né? Dobro do que antes aqui, só que não estava estipulado ainda aquilo que nós conhecemos como os carros elétricos. E aí nós chegamos aqui naquela parte do entendimento, como que nós podemos atuar de uma forma diferenciada, né? Como eu falei, existem não só a Martinson aí dentro desse mercado, né? Mas existem outras empresas que também estão atuando. Detalhe que elas simplesmente só focam em uma coisa só, que é
a redução do custo de energia, e isso já está excelente, não tem nada de errado com isso. O problema é que nós entendemos, e eu acho que todo mundo aqui pode entender, que sem um controle mais preciso do consumo de energia, as possibilidades de desperdício são enormes. As possibilidades de perdas de energia por erros humanos é gigantesca, né? Hoje nós estamos aqui num feriado, mas é bem possível que várias das empresas que nós conhecemos e tratamos e fazemos negócios possam estar com as suas lâmpadas acesas, os ar-condicionados funcionando, sendo que não existe ninguém hoje foi para o escritório, ninguém hoje foi para as empresas devido ao feriado. Por que isso acontece? Porque não há um controle efetivo, não há um monitoramento em tempo real. E é por isso que nós precisamos trazer a tecnologia para dentro desse ambiente. E aí é onde nós entendemos aqui, né, que a tecnologia transformou a forma como nós transportamos, transformou a forma como nós se comunicamos. Essa reunião, em outro momento, seria impossível de acontecer se não tivesse essa ferramenta para transmitir essas ideias. Né? As nossas vestimentas mudaram com a tecnologia. E até a forma como nós assistimos os nossos programas, né, que anteriormente era só através da TV, hoje nós podemos determinar o que vamos assistir, a hora que vamos assistir e o que vamos assistir. Ou seja, tudo isso devido à tecnologia. O grande detalhe é que a energia nos últimos 100 anos não mudou nada para o usuário. Então nós hoje temos a oportunidade, como eu já falei, de tirar a energia brasileira da idade da pedra. Como aquela frase que eu digo várias vezes, que a idade da pedra não acabou por falta de pedras, mas sim pela entrada de tecnologia. E hoje nós temos essa oportunidade de trazer tecnologia para dentro das empresas nesse momento inicial. E aí tem aquela frase icônica, né, do Peter Drucker, um grande administrador, que fala: se você não pode medir, você não pode gerenciar, tá? E aí, quando nós vemos algumas informações das empresas, nós vemos que, por exemplo, a Celesc, ela mesma disse que com o tamanho de desperdício de energia no Brasil, é como se nós tivéssemos a terceira maior usina hidrelétrica trabalhando simplesmente para suprir esse volume desperdiçado. E a Fiesc, né, trouxe a informação que o desperdício de energia chega da ordem de 43 terawatts por ano, né, equivalente para atender mais de 20 mil residências. É algo assim realmente impressionante o tanto de desperdício que acontece. E é por isso que nós temos aí o nosso sistema, que atrela o mercado livre de energia com tecnologia. Né? Temos aí o orgulho de trazer esse primeiro sistema de medição inteligente atrelado a um mercado livre de energia. Tá? Porque muitas das vezes, se você parar para analisar, não é simplesmente o preço que atrai as pessoas. Né? Muitas pessoas escolhem celulares, por exemplo, o iPhone mais caro, não porque ele é melhor, mas porque tem uma marca por detrás e tem tecnologia, obviamente. E é exatamente isso que nós queremos trazer. Tecnologia atrelado ao mercado livre de energia. E aí nós vamos ter esse sistema que vai funcionar para fazer a medição em tempo real do consumo de energia dessas empresas, onde elas poderão ter na palma das mãos ou através do computador a informação precisa do que realmente está acontecendo dentro da empresa. E não só receber uma nova conta, por mais que seja mais barata, no final do mês, né, como ela poderá fazer com outras empresas, mas com a gente ela poderá ter o acesso imediato do que está sendo consumido e acompanhar não só dia a dia, mas hora a hora, segundo a segundo, o seu consumo de energia e acompanhar o aumento da sua fatura ou a curva de gastos da sua empresa. Tá? E isso, de novo, sem nenhum custo.
E aí você pode, né, trazer esses 4 pilares aí, né. Por que então migrar para a energia da Marte Soul Energy, né? E nós temos esses 4 pontos, né. Sem a taxa de adesão, ou seja, não tem custo algum. Nós temos um melhor preço. Nossas energias são oriundas de 100% fontes renováveis e trazemos o pilar da tecnologia para essas empresas, tá? E aí nós temos uma missão muito clara, né? Ajudar nossos usuários por meio de uma tecnologia a entender melhor o seu consumo em tempo real. E não só isso, controlá-la para que ela possa reduzir a sua conta de energia, identificando onde e quando a energia foi usada, além de vender uma energia sustentável a um preço muito menor comparado às distribuidoras locais. Então, realmente, é uma missão que nós temos aqui, de mudar realmente o sistema de energia no Brasil. E aqui temos a nossa metodologia de custo para os clientes, né? Onde essa barra, né, essa parte do gráfico que está em esse lilás, representa o custo atual de energia desse cliente. E aí, mediante, né, uma necessidade especial, onde ele queira controlar, talvez aí, vários departamentos ou várias máquinas, ou identificar ou instalar vários equipamentos lá dentro, nós ofereceremos um desconto menor inicialmente para esse cliente, e após esses equipamentos forem ressarcidos, ele entra na economia total, né, dos gastos deles. Então, existe um pré-contrato e depois um contrato final para que ele possa usufruir de todos os benefícios aí, não só do controle, mas também do melhor preço através do mercado livre de energia. E aí nós temos aí o nosso equipamento, onde ele vai trazer, né, obviamente, consumo instantâneo de energia, mapeamento do gasto energético, as identificações de falhas elétricas. Nós trazemos também a representação em unidades monetárias, né, como nós vimos lá na apresentação, quem teve a oportunidade de participar, vimos que nós conseguimos trazer a informação não só em quilowatt-hora, mas também em unidades monetárias. Porque muitas das vezes para o cliente, ele vai falar assim, o que é 10 kWh ou o que é 1 megawatt-hora? Muita gente não vai ter a capacidade de identificar se isso é muito ou pouco. Mas se você fala para ele que ele está gastando R$ 10, ele vai conseguir identificar se isso é muito ou pouco, mediante o seu orçamento mensal ou diário, né? Então, através disso, nós conseguimos criar limitações automáticas e dar para ele a previsão do consumo dele no final do mês. Tudo isso acessando diretamente do smartphone dele ou do próprio computador, com uma interface totalmente intuitiva e para que ele possa ter interação, né, com os usuários dele também. E aí tem o processo de automação que pode ser colocado também dentro da empresa, onde ele pode automatizar os processos organizacionais dentro da empresa, né? Ele pode criar ferramentas onde ele automatiza a abertura, o fechamento, para que ele não tenha nenhuma preocupação. Será que esqueceram de apagar a luz? Será que eles esqueceram de desligar o ar-condicionado? A gente pode trazer tudo isso para dentro do nosso sistema, onde trabalhar de uma forma 100% automática, identificando aí o desligamento de potência para a questão de demanda, desligamento seletivo desfragmentado, entendendo o que é cada equipamento, se é importante que ele mantenha esse equipamento funcionando ou não, se ele é prioridade ou não, né? E principalmente essa parte aqui é importante, ó, o controle de vampiros de energia. O que seriam os vampiros de energia? Vampiro de energia nada mais é que aqueles equipamentos que ficam ligados, gastando energia e ninguém usando. Aquelas luzinhas, aqueles reloginhos que ficam acesos, que é o nós conhecemos como stand-by, né? Ficam ligados, gastando um alto índice de energia, sem que ninguém fique usando aqueles equipamentos. Então é possível desconectar essas equipamentos da rede para trazer uma economia muito maior. Agora, nós passamos para os resultados, né? Como muitos de nós nos encontramos aí nos últimos dias, e desde então nós temos feito vários atendimentos
e atendendo vários clientes, e nós chegamos a esses resultados até agora. E nós queremos apresentar isso para vocês. Nossos resultados agora foram: no mês, os nossos clientes poderão já economizar R$ 50.000 mensais. No ano, isso vai chegar a R$ 600.000. E nos próximos 5 anos, eles economizarão mais de R$ 3 milhões. Então, esses são os resultados que nós conseguimos até agora, né, nesse curto período de operação aí, com os clientes que nós estamos atendendo. Então, é realmente algo muito promissor, né? Isso aqui, lembrando, não é o valor da fatura, esse aqui é o valor que eles economizarão, né, nos seus novos contratos de energia. É realmente algo fantástico, né, de trazer para o empresariado brasileiro que já, assim, diga-se de passagem, sofre muito, né, com impostos e outras coisas mais, que nem a gente compensa entrar aqui. Isso chega numa hora muito boa para a redução, tendo em vista, né, e eu gosto sempre de trazer essa informação, reforçar a cada dia, a cada hora que eu puder, sem que ele possa, precise, na verdade, desembolsar nenhum centavo para adquirir esse serviço. Então é algo realmente que traz aí um alívio para o empresariado, tá? E aí, a parte talvez que todo mundo quer saber, e muitos de vocês já sabem, né? Como que nós podemos trabalhar isso junto, tá? E aí nós desenvolvemos essa modalidade aqui de ganhos, né? Eu quero saber quanto que eu ganho para divulgar e mostrar essa ferramenta, essa oportunidade para aqueles que eu conheço, as pessoas que eu conheço, para as pessoas que fazem parte do meu grupo aí, quem sabe já são seus clientes, ou estão dentro do seu raio de alcance, que consomem bastante energia, que tem a energia dentro do seu orçamento, uma parte considerável. E você, por levar essa oportunidade para eles, terá uma parte também desse resultado, né? E quando eu digo resultado, não que o cliente vai pagar mais por isso. Não, aqueles resultados deles são deles. O detalhe é que você ainda poderá ter uma participação por estar trazendo esse cliente ou simplesmente fazer uma indicação, né? Tendo em vista que o seu trabalho maior vai ser simplesmente a pegar a conta de energia para que a gente possamos entender qual será o melhor produto, né, ou o melhor fornecedor para aquela ocasião. Quanto que você vai ganhar por trazer essa oportunidade? Muito simples. São 10% sobre o valor da nova fatura de energia. Né? Uma vez que ele gastava, nós temos aquele exemplo que eu trouxe, né? Gastava 29 mil, passa a gastar 21 mil. Então, 21 mil é a nova fatura de energia dele. E desse faturamento, você terá 10% disso aí. Como que é dividido esse 10%? É 4% na primeira fatura de energia e mais 12 parcelas de 0,5% das próximas faturas. Ele fez o pagamento é transferido automaticamente aí para a sua conta que você destinar, tá? Algumas perguntas frequentes que tenha acontecido, né, nessa nossa jornada agora. E a primeira, a gente sempre frisa, né? Qual é o custo para aderir ao serviço da Martisan Energy? E a resposta é sempre: o custo zero. Nós trabalhamos com uma taxa zero de adesão e o cliente não precisa pagar nada para aderir aos serviços, apenas deixar de pagar a energia da concessionária local. Basicamente é isso, tá? Não muda nada. A outra pergunta que nós já recebemos inúmeras vezes na nossa atuada aí, 10 dias ou mais, é: o mercado livre de energia é seguro? Porque qual que é o grande ponto aí, né? Bom, no caso, o pessoal aí de Campinas conhece muito bem, de longa data, a CPFL. Será que essa nova modalidade vai
permitir que, por acaso, eu fique sem energia na minha empresa? E a resposta é muito seguro, né, muito seguro. Você não vai ficar sem energia, né, porque aquele mundo físico que nós falamos lá no começo, ele se mantém o mesmo, ele se permanece o mesmo, não muda nada, né. Todo o processo de regulamento são feito pelas agências regulatórias, né, nessa parte de do mercado de energia livre. E uma delas é a CCEE, que é a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, tá? Que ela que visa entender e supervisionar todos os contratos de energia que são estabelecidos dentro do mercado livre de energia. Então, tudo isso aí, você pode passar com uma segurança para os seus aí clientes, que não terá, né, nenhum tipo de problema ou falta de energia, simplesmente porque ele acessou o mercado livre de energia. E aí outra pergunta que aparece bastante é: eu ficarei responsável pela instalação do sistema de medição inteligente? E a resposta: não, né. Nós vamos fazer essa instalação, nós vamos ter a nossa equipe que irá até as unidades consumidoras, né, até os clientes, fazer toda a instalação dessa medição inteligente e, se for o caso, né, de fazer toda a instalação da automação para essa empresa. Porque a ideia aqui, né, e precisa ser muito claro isso aí, é tirar a necessidade de qualquer ação ativa do do empresariado, né. Eles precisam ter uma experiência mais transparente e mais simples possível. Entender que só vai ser necessário a assinatura de um novo contrato de fornecimento de energia para que ele possa acessar os benefícios do mercado livre de energia e, com a Martson Energy, terá o sistema de monitoramento com a mais alta tecnologia de medição para a empresa dele. Então, todo esse processo é gerenciado por nós. Todo esse processo é feito de uma forma bem tranquila, né? E nós vamos aí disponibilizar todo o sistema de input, né, desses clientes, onde você vai submeter ali a conta de luz, né, os dados do cliente, tudo mais, e ele vai ficar atrelado ao seu nome, de tal forma que quando esse contrato acontecer, todo esse fluxo, né, será observado e entendido para quem um de vocês que trouxerem esses novos clientes, para que isso tudo possa seja transparente. Então, basicamente, né, e muitos, resumindo de uma forma bem simplória, é simplesmente a assinatura de um novo contrato de fornecimento de energia, tá? E agora eu passarei para as perguntas. Perguntas. Creio que pode ter várias aí. Eu creio que nós cobrimos aí várias dessas. Eu queria saber, nós vamos aí utilizar aí a sequência aqui do próprio próprio, ah, Zoom para separar as perguntas aqui. Quem começa com uma pergunta? Boa, excelente pergunta, excelente pergunta. Como eu mencionei lá no começo, não sei se você chegou a observar, dependendo da característica de cada cliente, muitas das vezes será mais interessante, né, tanto para nós como para ele, fazer esse contrato de uma forma direta com o fornecedor de energia, tá? E nós entraremos aí simplesmente como uma intermediação nesse processo, né? Tendo em vista que isso é feito simplesmente por uma melhor aproveitamento aí dos contratos. Não sendo necessário passar para uma comercializadora exatamente assim, né. Agora, esses clientes especificamente que a gente está falando, posso qualificar aí dos 1000 clientes que tiver, um ou 2 vai usar esse processo, tá. Porque são clientes muito específicos, né, muito específicos que detenham uma característica muito diferenciada, mas muitos deles vão ser conectados diretamente com o fornecedor.
Assim que o cliente firma um contrato conosco, ele já recebe, né, o equipamento, já para começar a usufruir dos benefícios da medição inteligente. Com certeza, com certeza. É, tem, dependendo, né, de como o cliente está perante a concessionária local, pode ter um tempo aí a ser aguardado, né? Isso pode ficar aí entre 6 meses, né, ou até 3 meses, ou imediatamente, vai depender de como ela está se posicionando, né? Vai ter clientes que estão fazendo a instalação de transformadores, né, eles mesmos para poder acessar esse mercado livre de energia, né? É um caso de um cliente nosso que nem está nessa conta que eu trouxe aí, porque ele está em processo, para ele vai ser instalado um transformador e aí ele vai entrar de uma forma já, ou em outras palavras, ele já vai nascer livre, né? Bom, a nossa resposta ela é muito rápida, né? A gente utiliza um sistema aqui interno nosso que já gera toda essa configuração. Agora, a resposta final da migração, ela é feita num segundo momento. Por quê? Porque uma vez que a gente faz esse estudo, a gente precisa entrar em contato, e aí depende muito da concessionária local, para responder o prazo de migração, né? Mas trocando em miúdos, né, assim, bem claramente, nós não precisaríamos entrar em contato com a concessionária local. E por que que nós fazemos isso? Porque se a empresa ela quebra um contrato antecipadamente com a concessionária local, ela cai num processo de descumprimento de contrato, ela pode pagar uma multa em cima disso. E essa multa, ela é alta, né? Do mercado de energia é uma multa bem alta. Então é interessante entender como está o processo, né, de contratação da empresa junto à concessionária local, entender qual vai ser a data exata dessa migração. Então, não existe um prazo específico para entender isso aí, porque não depende da gente, propriamente dito, né? Depende do contrato que elas se encontram. Rápido, horas ou rápido alguns dias? Você fala da nossa? Isso, a primeira resposta da sua equipe para o cliente dizendo: "Cara, olha, olhando sua conta aqui, você vai ter, vai ter uma economia até de 30%", por exemplo. Não, não, para nós respondermos de um dia para o outro. Se a gente tem uma conta hoje, amanhã já tem resposta. Perfeito, não, legal. Oi, Rodrigo, Marcelo. Oi, Marcelo. Oi. É, vamos lá. Na prática, assim, quando você senta na frente e tecnicamente a gente é leigo, mas na parte burocrática, aquela pergunta, eu gostaria que você repetisse ou frisasse por que que é barato. Então, eu entendo o seguinte, você falou, fez um comparativo aí à Bolsa de Valores. Correto. Aí a pessoa que é meia leiga, dependendo do contato que você vai fazer, ela vai entender, vai subentender que vai ter uma variação de valor. Mas eu Claro. entendo que essa variação ela não vai existir, vai ser contínua. Quer dizer, depois da gente contratar esse cliente, ele fechar com a gente ele já vai ter uma porcentagem de desconto final já pré-estabelecido, não é isso? É, o Tendo a como base todos esses itens, desde incentivo governamental, desde cortar intermediários, vamos falar assim, você vai levar o cara direto para o gerador de energia, né? uhum. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, fique um Sobre pouco mais claro, mais tá, para a gente passar essa perfeito. pergunta é básica. Por Claro, que que é claro. barato? Por que que é Que, barato? que mágica você está fazendo? Perfeito, perfeito. E começa por aí exatamente como eu mencionei, né? Começa falando que todo esse processo que passa pelo governo sai disso, né? Sai do controle estatal, as tarifas não são mais ditadas pelo governo e são ditadas pelo mercado, né? E hoje o mercado, baseado nisso aí, consegue, né? E as empresas vão conseguir, obviamente,
trazer um maior benefício para o cliente, porque existe um ajuste financeiro em cima disso. E esse ajuste financeiro se dá pelo fato que um mercado regulado, né, que é chamado mercado cativo, ele tem uma série de benefícios, né, vamos dizer assim, financeiros, que o mercado livre não tem, né, no sentido estrito da palavra, né? Ele pode ter, mas ele não tem, né? Porque é uma negociação aberta. Então, geralmente, o que acontece, né, dentro desse processo, dentro do mercado regulado? O cliente recebe uma conta hoje, ele não paga, recebe a segunda conta do próximo mês, ele não paga, ele só vai pagar a conta no terceiro mês. Então, isso para dentro do sistema de geração de energia gera uma grande defasagem, né, financeira para todo o sistema. Já no mercado livre de energia, esse ajuste financeiro é muito mais preciso. Como eu falei, todo dia 6 do mês subsequente ao consumo, o pagamento de energia tem que acontecer. Né? Isso até é bom para nós que sabemos exatamente quando nós vamos receber esse dinheiro. Né? Então, quando usa energia do mês anterior, se o dia útil do mês subsequente, o pagamento de energia tem que acontecer. Então, esse ajuste financeiro entre o consumo de energia e o pagamento de energia, ele é muito próximo do outro. Tendo em vista que no mercado regulado, isso pode ser até 90 dias, mediante o consumo. Então, só esse ajuste financeiro já possibilita você ter um desconto, porque você tem garantido o pagamento aqui 6 dias depois do mês subsequente. Tá? Então, essa é a primeira questão que nós podemos aí colocar dentro desse processo. O segundo caso importante que nós podemos falar é a utilização de energias que nós chamamos de energias incentivadas. Energias incentivadas são energias que recebem um desconto na sua TUJ. O que é a TUJ? A TUJ é a taxa de utilização do sistema de distribuição. Basicamente, é o custo para que o cabo de energia chegue até a sua casa ou até a empresa do seu cliente. Por mais que o cabo está paradinho, mas eles cobram por esse cabo mediante o seu consumo, né, para que a energia fique disponível para você no final da linha. Então, como toda essa infraestrutura é do próprio governo e só utiliza de empresas para fazer uma concessão e trabalhar por ele chega para essas empresas e fala assim, bom, aquele custo que você tem ali, ou aquele faturamento, ou aquela receita que você tem ali através daquele cabo, daquele cliente, porque ele está usando energia incentivada ou energia de fontes renováveis, ele vai ter um desconto de 50%, de 80%, até de 100%. Então, ele cria essa oportunidade, né, através de energias incentivadas, como painéis solares, hidrelétricas, né, os PCHs, ou até eólicas, e também é uma questão de biomassa, para levar uma energia, ou um desconto, né, de uma energia incentivada para os clientes. Mais uma vez, todo esse processo se dá através do mercado livre de energia. Então, como você tem a possibilidade de escolher o fornecedor de energia do seu cliente, e ele comprando essa energia de fontes renováveis, ele tem esses benefícios, né? Que são para você que trabalha muito forte aí na questão imobiliária, imagina como se fosse um benefício da Minha Casa Minha Vida, ele recebe um subsídio do governo para comprar aquele empreendimento, tá? A mesma coisa acontece quando você compra energia de fontes renováveis. Você tem um benefício, tá? Um benefício em cima dessa compra específica. E aí, nós fazemos todo esse processo de qualificação e trazemos essa energia renovável. É como se tivesse, né? Imagina assim, um fio
que ligasse desde lá da usina fotovoltaica e fosse conectado, né, através da rede do sistema elétrico brasileiro até o cliente para que ele possa utilizar aquela energia. E por ele estar fazendo isso, ele recebe um incentivo governamental em cima disso. Na verdade, é simples assim. É sustentável, o custo é mais barato, o incentivo é mais alto e o custo é mais barato. Correto. Na verdade, não tem mais complicação. Bom, Exatamente, obrigado. exatamente. Por aí. Bem mais quer trazer uma. Oi, Rodrigo. Eu queria só tirar uma dúvida de uma questão. Pode falar. A vantagem de hoje, o cliente que está na distribuidora normal, atrasar aí, sei lá, o primeiro, o segundo e no terceiro mês acertar as contas anteriores, não vai ter junto a Martinson. Não, não. Ele tem que fazer o pagamento na conta no sexto dia após o mês subsequente, é isso? Correto, correto, correto. É claro o seguinte, Aí né? ele é cortado ou é multado? É claro o seguinte, tá? Por que eu estou falando isso? Para que ele possa obter na totalidade dos descontos, né? Algumas condições comerciais precisam ser atendidas, tá? Vamos supor que o cliente fala assim, ó, a minha estrutura logística aqui de pagamentos, né, o meu cronograma de pagamentos não acontece no dia 6. Não tem problema. A gente ajusta esse valor para o dias perfeito. Detalhe que esse custo desse dinheiro até o dia que ele precisa pagar vai ser embutido. Não existe, não, Entendi. não existe milagre, né? Não existe milagre. Existe o quê? Um ajuste financeiro em cima disso aí. Todas as compensações desse mercado livre de energia acontecem no dia 6. Independente se ele pagar ou não, nós estaremos pagando isso, tá? Ah, sim. Tá, Entendi, então então. que fique claro isso. Então, em cima disso, nós precisamos identificar a nossa condição comercial em cima disso, tá? E Certo. vai ter empresas no mercado aí que vai falar exatamente assim, ó, eu aceito você pagar até o dia 20, tá? Ele vai falar isso. Se você pesquisar aí, você vai achar. Outras empresas que estão trabalhando também no Mercado Livre vão falar isso. Ah, a gente pode pagar até dia 20, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, ele fala isso até dia 20, porque na hora de ele fechar o contrato, ele vai precificar o valor da energia daquele cliente de acordo com esses 15 dias de espera. E nós Sim. falamos assim, para você assimilar o maior controle, né, o maior desconto possível dentro desse contexto, é você pagando até os dias 6. A Quer, vantagem é bem maior. quer pagar daqui 6 meses todas as contas juntas? Beleza, vamos fazer um cronograma de pagamento e esse dinheiro vai ser... Você fica 6 meses sem pagar, só que daqui 6 meses tem que pagar os 6 meses, eles todos ajustados, né? Então, assim, o mercado é livre, tá? O mercado é livre. O que a gente está Entendi. explicando, é que existe um porquê dele ser mais barato. Existe um porquê. O gerador, né, quando ele gera energia, ele repassa esse custo para nós mediante que o pagamento seja feito todo no dia 6. E esse dia 6 não é o gerador, não é eu que determino. É a regulação do mercado de energia, que é o ACL, o Ambiente de Contratação Livre, determinou ou se criou dessa maneira que todas as compensações energéticas devem acontecer no sexto dia útil. Tá? Tá certo, tá explicado então. Tá Muito explicado. obrigado. Imagina, imagina. Posição. Ô, Rodrigo, Sim, Rodrigo, tô te ouvindo. mas no caso, também tem um detalhe nessa questão da conta. Se eu não me engano, você tinha comentado que contas elas vão correr do dia 1
ao dia 30 do mês. Isso, Isso. correto, É correto. mês fechado. Mês Por fechado. isso que o vencimento vai ser, por isso que o vencimento vai ser dia 6, não é isso? Correto. Correto, exatamente, Marcos. O normal do mercado, às vezes você assina lá a sua energia no dia 15, então ela começa a correr de tipo 15 a 15, aí eles fecham a conta e depois emitem a fatura. Por isso que tem essa diversidade de datas. Sim? Correto, Ok? exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Marcos. Tem exatamente essa questão. Outro detalhe, Rodrigo, é para o pessoal poder entender também o porquê do dia 6, né? Tá programado exatamente para o sexto dia. Uhum, Um outro detalhe é a questão do equipamento, né? uhum, A respeito do cliente, categoria B ou categoria A, né? correto, Para ficar mais esclarecida essa questão da instalação do equipamento, né? Para poder fazer a medição aí em tempo real. perfeito. Eu não entendi a pergunta, Marcos. Você cortou aí? É que você comentou a respeito da instalação do equipamento, né? Para Perfeito, fazer o perfeito, controle da energia, certo? correto. Mas parecia que era só para quem estava na categoria A. Sim, Claro, isso, exatamente, está na exatamente. categoria B. É, os E acho que clientes, era bom dar uma esclarecida nesse aspecto. bom, muito bem colocado, né? Dentro do mercado livre de energia, né, ou do mercado de energia, existem várias categorias das unidades consumidoras, ou seja, cada local existe uma classificação do que tipo de cliente ou que tipo de consumidor de energia ele é. Em cima disso, dentro da categoria ou do grupo A, que são clientes que estão em média ou alta tensão, traduzindo em miúdos, eles são clientes que têm um transformador próprio, eles possuem, né, um diferencial, né, por ter esse transformador. Na verdade, eles já pagam até um pouco mais barato na energia por ter um transformador próprio, tá? E mesmo assim eles conseguem, através do mercado livre de energia, terem um desconto. Esses clientes receberão, né, sem custo algum, o nosso equipamento também. Por que eles receberão? Porque esses clientes, na sua grande maioria, são clientes que têm um consumo de energia elevado. Eles possuem um grande consumo de energia elevado. E para a gente faz muito sentido nós disponibilizarmos para ele o nosso equipamento sem nenhum custo adicional. Já os clientes que estão em categoria B, né, eles não têm esse benefício. Tem um benefício apenas da redução da conta de energia. Não quer dizer que eles não possam também ter a oportunidade de conhecer aí os benefícios da medição, mas aí são coisas que a gente vai tratar caso a caso também, mediante ao consumo de cada um, tá? Linhas gerais, clientes que consomem acima, tá, de R$ 10.000 recebem, né, o equipamento sem custo algum, tá? Mesmo que seja dentro do categoria B. Claro, Ok, legal. E caso o cliente, esse aqui vai entrar em detalhes depois, mas caso o cliente tenha um consumo lá de 4.000, mas ele acha que seria interessante ele ter esse equipamento, aí seria feita uma negociação à parte do processo de viabilizar, né? isso. Aí ele vai entrar nisso aqui, ó. Tem algum parâmetro Tem, já tem. sobre isso? Não, tem aqui, ó. Eu vou trazer ó, o modelo aqui, que é o que isso aqui fala, ó. Isso aqui, ó. Não sei se você lembra desse gráfico aqui. Esse gráfico, ele vai simplesmente mostrar que ele pode adquirir, só que ele vai ter um desconto menor inicial, né? Daquele que ele está economizando, e depois do equipamento ser pago, ele volta o desconto maior, tá? No Ah, caso, ok. no caso de clientes que já estão no grupo A, eles já passam daqui da linha lilás já para daqui fim, tá vendo? Fim do contrato, tá vendo aqui, ó? Eles já entram aqui direto, eles não têm esse custo do equipamento.
Ele já entrou aqui. A não ser que ele queira instalar vários equipamentos ou várias partes de automação, né? O detalhe é que ele pode acessar essa economia de uma forma imediata, essa economia maior aqui, que é esse verde mais claro, né? Essa aqui é a parte de economia, não sei se você está observando aqui. Então ele acessa isso aqui imediatamente. Eu estou gastando, eu gasto 4 mil, mas eu quero instalar 20 equipamentos, 20 equipamentos, não tem problema. O que vai acontecer é que a sua economia imediata diminui, porque para bater no custo do equipamento, e depois que o valor do equipamento for quitado, você entra numa economia maior. Não necessariamente ele vai ter que desembolsar nada. O que muda é que o nível de economia dele inicial é menor. Ficou claro? Ok, claríssimo. Perfeito. E a questão esse custo, né? Seria o custo operacional de instalação, né? Não o Isso. custo exatamente do aparelho. Não, Vai ficar justamente, justamente. Comodato, né? Correto, ficará incomodato. Onde também ele tem uma facilidade aí, né? Uma paz aí, né? Que ele não precisa se preocupar em quanto tempo tem de garantia equipamento, não tem que se preocupar com nada disso. Enquanto ele estiver contratado com a gente, se tiver algum problema com o equipamento, ele vai receber a manutenção e toda a assistência necessária para que o sistema possa estar funcionando de uma forma adequada, né? Mediante aí as nossas características aí de entrega também. Perfeito. É isso. Ótimo, obrigado, Marcos. Rodrigo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Opa, Alan aqui, beleza? Bom, Alan. Ó, tem algumas dúvidas aqui, né? Algumas pessoas já até perguntou aí a questão do que garante que o cara vai pagar na data e tal. Mas eu tenho uma dúvida, por exemplo, você falou que uma das coisas que faz ficar mais barato é a questão do desconto na TUD, certo? Correto. E você falou que esse desconto vai variar de 30%, 50% até 100%. O que define esse valor? O que diz que vai ser 30%, se vai ser 50%, se vai ser 100%? Perfeito, excelente pergunta, Alan. Vai depender do fornecedor que nós vamos alocar para dentro daquele cliente, tá? Então, Tá. cada fornecedor que produz, né, ou gera energia, ele existe um contrato junto à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E quando foi feita a outorga daquela planta geradora, esse valor de desconto na TUJ já foi pré-acordado mediante um incentivo financeiro lá atrás. Tá? Então, você consegue encontrar dentro de um leque de fornecedores inúmeros modelos de negócio, tá? Mas aí é toda aquela questão que nós falamos já aqui já. Cada cliente, cada fornecedor vai trabalhar de uma forma específica, né? Tem fornecedores que vai falar, não, eu preciso que esse cliente gasta no mínimo 20 mil por mês, tá? Vamos supor que ele tenha um desconto de 100% na TUJ aí. Só que ele fala, para mim atender o cliente, ele tem que ter um gasto mensal de 20 mil. Só que o cliente gasta 10, então ele não vai se enquadrar nessa modalidade, né? Então, por isso que essa análise é importante ser feita, entender quais são os fornecedores disponíveis, e aí esse é um trabalho que a gente vai fazer, não é um trabalho que vocês farão inicialmente, e todo esse processo vai ser identificado. Bom, para esse perfil de cliente, com essa modalidade de consumo, com essa sazonalidade e essa flexibilidade, porque são duas palavras importantíssimas dentro desse mercado de energia. Por quê? Qualquer empresa, ela não consome, né? 10 todo mês, né? Ela tem uma variação, né? Em janeiro eu consumo um pouco menos, em fevereiro um pouco mais, em março um pouco menos. Então existe nós chamamos de sazonalidade. Então, há uma certa variação natural, mas existem momentos do ano que existe um consumo maior do que outros, né? Por N razões e diversas situações de cada tipo de negócio. Então, essas variações que acontecem também podem afetar
a forma de negociação dos fornecedores de energia. Então, exemplo, eu posso ter um fornecedor que ele não gosta ou não trabalha, né, não opera com uma sanalização, uma flexibilidade maior do que 50%. Ou seja, o cliente ele pode consumir, ele consome 10, ele pode consumir no mínimo 5 e no máximo 15. Então, se eu olho o perfil dele dos últimos 12 meses e vejo que ele consome mais 100 e menos 80, né, dentro dessa flexibilidade, ele não serve para aquele fornecedor. Então, todo esse processo tem que ser analisado e verificado dentro desse mercado de energia, porque isso afeta muito, né, essas questões de flexibilidade, sazonalidade, né, e tipo de demanda de carga também. Entendi. Mas foi muito pertinente a sua pergunta aí, Me traz uma outra dúvida aqui. tá? Eu tenho um conhecimento muito superficial, né, de como funciona uma tele, de como ele vem funcionando até hoje. Então, vou me reservar o direito de falar uma bobeira aqui. Você pode me parar para não falar Não, bobagem. tranquilo. O pouquinho que a gente conhece, a gente sabe que até então são empresas com carga acima de 500 kW, né? Se eu não estou enganado, poderiam participar da carga de energia. 500 kW de demanda contratada, Legal. E tem aquela questão de contratar um montante de energia e realizar ali a liquidação depois pelo PLD, se faltou, se sobrou energia, ele liquidar depois no final do período. Claro. Isso não acontece nessa modalidade nova para os clientes do Grupo A? Não, ela Ele não tem continua. que se preocupar com excedente ou com falta de energia. Ele vai contratar um montante fechado? Como é que vai funcionar isso aí? Perfeito, excelente pergunta, tá? De novo, cada cliente a gente vai se comportar de uma forma diferente em cima disso aí. É por isso que a gente tem essa possibilidade de ele encaixar ali em diversos fornecedores. Inevitavelmente, ele vai precisar passar por essa análise tanto de sazonalidade e de flexibilidade, tá? O que vai acontecer muitas vezes, o que nós temos aqui na nossa carteira, é fornecedores que trabalham com menos 100 e mais 100. Né? Esse é o maior que a gente conseguiu ver. Na verdade, existe um, que o prazer é um pouco maior, que ele faz menos 100 mais 200% de flexibilidade. Então, assim, mesmo que isso seja utópico, né? Ou seja, é quase impossível um cliente ultrapassar o que ele consome no mês mais de 200%, mas se isso acontecer, ele vai ficar exposto, sim. Tá? Então, todo o contrato desse contrato de energia, ele passa por uma análise de risco, tá? A não ser que, e é isso a gente pode fazer também, se for o caso, tá? Que é um dos planos que nós temos aí, tô falando aqui de um plano lá para 2026, 2028, tá? Mas só para você entender. Da forma como nós vamos querer atender, talvez, aí um mercado residencial, né? Lá na frente, ia falar o seguinte, seu João, a sua fatura é R$200 por mês, né? Perfeito. Que tal o senhor pagar durante os próximos 12 meses R$180 todo mês, independente do quanto o senhor consumir? Então, eu vou ter uma tarifa, uma fatura fixa para os próximos 12 meses para o seu João. E aí, daqui um ano, a gente verifica qual foi a média do seu consumo desse um ano que você esteve conosco. E para o próximo ano, a gente verifica se eu abaixo a sua média ou aumento ela. Interessante, legal. Tá? Então, eu tenho um preço fixo para um consumidor residencial que tem uma estabilidade interessante, dou um desconto relativamente menor do que o desconto que eu daria para um cliente do grupo A, que chega até 30%, né? Na verdade, é até um ponto interessante que eu vou dar para vocês daqui, respondendo a sua pergunta, porque ele pode criar, né, uma percepção de falso desconto, que eu vou explicar já o que vai acontecer. Mas voltando no seu João, então eu analiso ele no ano e falo, eu te dou uma fatura mensal fixa, independente do quanto você consumir. E depois analiso, porque o consumo dele é tão pequeno
que dentro do meu fluxo de caixa de energia, ele é quase ínfimo, né, essa variação que ele tiver. Então, isso, na verdade, isso pode ser oferecido até hoje, se a gente quiser. O detalhe é que, para esses consumidores grandes, né, e ainda mais falando de empresas, existe a possibilidade de uma falência, existe a possibilidade de uma mudança, né, uma expansão da empresa. Então, não é muito seguro você fazer isso, diferentemente de uma residência que tem aquele padrão de consumo muito melhor. E fazendo esse gancho que eu falei anteriormente sobre qual é o nível de desconto, né, que a gente pode oferecer hoje para o grupo A, ele pode chegar facilmente, tá, até 46% de desconto. Por que eu falo até 46% de desconto sem problema, sem medo de errar? É porque esse até 46% leva em consideração um caso extremo de uma bandeira roxa, né? Que eleva o meu preço base do mercado regulado para um nível muito alto. E eu, quando eu comparo com o meu nível de preço do mercado livre, ele fica uma diferença de até 46%. Então, muitas empresas por aí vão falar assim, eu dou um desconto até de 35%, até de 40%. Eles não vão estar mentindo completamente. Detalhe que, na realidade mesmo, ali no dia a dia, enquanto não existe nenhuma bandeira tarifária sendo aplicada no mercado regulado, esse valor fica muito fácil ali entre os 20% e 25%. Essa é a base que está acontecendo. A divulgação vai ser feita em cima disso aí. Eu vou economizar até 30%, 35%, mas isso é o que acontece. Então, você pode falar que pode economizar até 46%, que é uma verdade. O detalhe é que esse cenário específico só vai acontecer quando você estiver operando de uma bandeira tarifária muito alta, que é a bandeira roxa. Que é a vermelha 2, né? Vermelha 2. Na prática, e até pensando na questão do monitoramento aí inteligente, então fica até mais fácil do cliente entender que ele tem que monitorar justamente para ele não estourar em 200%, né? De novo, sabendo que é o tópico, ele monitorar os 200% e ficar exposto, certo? Certo. Mas, e o contrário? Você falou que tem a flexibilidade de mais 200 e menos 50. Se ele consumir menos do que esses 50, o que acontece com ele? Ele paga os 50. Menos, né? Entendi. Então, vamos um exemplo, tá? Vamos colocar um número só para ficar claro, né? Então, vamos supor que ele está contratado para pagar 10 por mês, certo? 10 qualquer coisa aí. E aí, no contrato de flexibilidade que foi feito, está marcado mais 50% e menos 50%. Então, ele pagaria proporcionalmente o que ele consumiu. Se ele consumir 15, eu consumi 5, né? Então, ele está pagando ali proporcional. Vamos supor que ele consuma 3, ele vai pagar os 5. Entendi. Tá? Então, é exatamente essa questão. Porque parte também, né, desse resultado de desconto que acontece é na questão da previsibilidade da venda de energia também. Porque dos dois casos, ele precisa ser garantido, né? Então, tanto o gerador precisa garantir que ele vai fornecer a energia que ele está vendendo, mas o consumidor tem que garantir que ele vai consumir a energia que ele está comprando, dentro daquele contrato que foi feito. Então, é uma via de mão dupla. Tá. Perfeito. Agora, nada impede, olha só que interessante, né? Eu falei que ele vai pagar os 5, mas isso é num caso muito extremo. Por que extremo? Porque chegou o final do mês, né? Venceu o dia 30. Abriu o dia 1º do próximo mês. Aí verificou-se que ele consumiu só 3. Então ele tem 2 que ele não consumiu, perfeito? O que ele pode fazer, ele pode revender esses 2 que ele não consumiu no mercado. Essa é uma possibilidade, então. Há essa possibilidade. O detalhe é, nós não sabemos, que varia de mês a mês, qual é o valor que vai estar sendo negociado naquele mês específico. Então pode acontecer se a energia estiver mais cara no mercado de curto prazo, dele ganhar dinheiro por não consumir energia.
né? Então, Entendi. ele consumiu 3, ele vai ter que pagar os 5, mas aqueles 2 que ele não consumiu, tá mais caro que os 3 que ele consumiu. Entendeu? Pode acontecer. Entendi. Entendi. Pode acontecer. Ou ao contrário, pode estar mais barato também. Então ele vai ter que, mesmo sem pagar os 5, ele vai pagar menos, né? Um pouquinho, porque ele vendeu aquela energia, aqueles 2 que estavam sobrando, e vai ressarcir uma parte daquilo que ele estaria pagando como 5. Entendi. Entendeu? Interessante. Então ele é um jogo, é um mercado que fica aberto nesse sentido. Tá. E aí, nesse caso, vamos dizer que ele opta por por revender essa sobra, vamos dizer assim. Aí a Marson faz isso aí também. Fazemos Por também. mercado de vocês. Exatamente, exatamente. É por isso que Fechou. ele faz o contrato com a gente, para a gente servir de como o gestor da conta de energia dele. Legal. E essa é que é o papel da comercializadora de energia, entendeu? Esse é o papel dela. Porque o processo é muito transparente, tá? É muito transparente. Você, como um consumidor, não é porque você está comprando energia da Martson que você não sabe quem é o fornecedor. O fornecedor, o mais interessante nesses todos os processos é que não existe uma caixa preta nesse processo inteiro, tá? Todo mundo o mercado é aberto, né? É livre, transparente. Então, nós estamos aqui para gerenciar e fazer todas essas negociações e você saberá, o cliente saberá quem é o fornecedor desse processo, né? Não existe uma necessidade de esconder, né, ao ponto que gera, até porque como nós olhamos ali na apresentação, o caminho é aberto, o caminho é aberto. O detalhe é que nós temos, obviamente, a licença para fazer essa operação e, além do mais, o know-how de como tratar, fazer essas tratativas para melhor atender o cliente. De tal forma que pode acontecer, se um cliente fizer um contrato, né, vamos falar assim, diretamente com um fornecedor de energia, ele pode achar que está pagando mais barato, mas no final aquele contrato não tem flexibilidade nenhuma, é uma tarifa flat, e aí ele acha que está fazendo um bom negócio, chega num outro mês, ele está pagando mais caro que estava pagando no mercado regulado. Então ele tem que saber realmente operar nesse sistema para que ele possa usufruir todos os benefícios. Tá. Legal. Legal. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Alan, pelas perguntas aí. Opa, valeu. Rodrigo, completando esse assunto, Certo? como que o cliente fica sabendo quem é o fornecedor lá da No fonte? contrato. No Vem nisso no contrato. contrato? Vem nos Não. contratos. Vem no contrato. No contrato dele vai constar quem é o fornecedor da Isso. energia. Bom, porque senão o pessoal fica uma coisa vaga, né? Ah, não, A claro. energia vai vir da onde? Porque Da todo onde? mundo, Exatamente. dentro daquilo que a gente já comentou, Isso. a energia, teoricamente, aqui em Campinas é CPFL, né? Na verdade, Não é da usina, né? justamente. Na verdade, a O CPFL, ela conceito que tem. se tem, né? Justamente, parece, né, ser dela, né? Mas na verdade, a CPFL é só uma distribuidora. Por mais que ela tenha, né, várias empresas subsidiárias que fazem a Isso. geração de energia, mas a conta que vem é só da distribuidora. Mas pode ser que aquela energia que você está consumindo na sua casa está vindo de uma outra fonte aí, que você não sabe. Hoje você não tem essa informação, não tem. Você acha que a CPFL está entregando, mas não necessariamente é ela. Caso. Exatamente. Nessa contratação com eles, nessa contratação nós não sabemos, né? Não Ideia sabemos. de onde vem. Não, nem No caso da nada Martson, não. No contrato já vai vir especificado quem é o fornecedor. de que é o forno de energia, perfeitamente. Perfeitamente. E até, né, para que fique claro, né, assim, qual é a responsável, né, por fornecer energia, não no sentido que se ele falhar, você vai ficar sem energia, não. É porque existe uma empresa, né, especializada em fornecimento de energia.
vai estar trabalhando isso aí. Nosso papel é muito definido aqui, né? Nossa ideia é facilitar esse acesso e trazer a tecnologia para os clientes. Apesar que, né, a nossa ideia futura aí, sim, é ter a nossa própria usina aí e oferecer a nossa própria energia para os clientes no final, coisa que a nossa licença também nos dá a possibilidade de fazer isso. Mas hoje nós vamos atuar mais nessa parte da negociação, especificamente. Perfeito. Rodrigo, Ah, consegue me ouvir bem? consigo? Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. A performance dos ganhos parece-me que é basicamente em cima da TUSD e, eventualmente, do ICMS, do imposto em cima da TUSD. Acredito que seja isso? Como é Uma que vez, funciona? você fala assim, um incentivo? Na verdade, assim, vamos supor, porque qual que seria a minha pergunta seguinte? Qual que é a alíquota da TUSD? Porque Ah, a sim. TUSD é a tarifa de imposto sobre uso e distribuição do sistema, né? E daí qual que é a alíquota da TUSD? Não, E na porque eu verdade, sei que, por exemplo, eu sei que, por exemplo, sei lá, vamos supor, se você me dissesse, sei lá, 1%, 5%, X%, eu sei que isso é o que ele é cobrado né, dentro da conta, e adicionalmente tem o ICMS em cima disso, né? Você tem os impostos em cima disso. Então, quando você tira a TUSD, você está tirando o X% e está tirando, digamos, 18% de ICMS ou 25% de ICMS, né? sim. Então, eu queria ter uma ideia, eu não me lembro, né? Até fui mercado publicitário muito tempo, né? Mas eu confesso, eu não me lembro assim se existe uma alíquota para TUSD. Na verdade, a TUSD, ela é cobrada como uma tarifa, baseada no Uhum. consumo, Sim, tá? Então, quando você pegar uma conta de energia, até eu posso pegar uma aqui para a gente fazer essa exemplificação. Ela é uma tarifa. Então, se você sim. consumiu mais, ela vai cobrar mais. Consumir menos, vai pagar menos. O Então, detalhe por é isso que que o detalhe é que ela geralmente representa, dentro da conta de luz, a faixa de 51% da conta. legal, 51%. Seria mais ou menos essa alíquota, né? Isso, Porque a gente tem, não aparece na conta, você tem a CUSD, que é o custo e uso do sistema de distribuição, e você tem a TUSD, que é uma tarifa que a gente paga, né? isso, Então ela deve representar aí os seus 50%. Tá, daí você tem mais 18% ou até 25% de CMS, isso. então tem uma gordura boa, vamos dizer assim, né? Boa, Para poder boa. derrubar. Uma gordura boa. Isso, Tá, tá, tá. exatamente. Perfeito. É por Sim. isso que o desconto acontece, né? Uhum. Muito grande, né? Então, por isso é que você pode, por exemplo, na resposta que você deu para o João, você falou assim: não, mas a gente consegue, no dia seguinte, a partir da conta, dizer quanto vai ser a performance. Porque, na verdade, você pega a conta, você já consegue verificar de imediato, independente de pôr o aparelho lá e verificar efetivamente a performance, você já sabe quanto você consegue derrubar de TUSD e de imposto, isso, aquilo, correto? Total, exatamente, É isso. exatamente. É É, isso, né? é. Outra pergunta, na verdade, é futuro, porque isso seria assim, planejamento de cenário futuro. Por exemplo, se você acha que a reforma tributária pode influenciar nessas coisas no futuro? Pode sim, mas aí é a questão de impostos, né? Uhum. A É questão porque, de. porque se você observar para TUSD é uma tarifa, tarifa é imposto. É como você falou, na verdade, as concessionárias são concessionárias públicas do governo, alguns grupos econômicos têm a concessão por 25, 30 anos, e quem define essas tarifas é o governo. Então, assim, se houver a reforma tributária, que é muito provável que aconteça, como seriam esses impactos? Mas eu sei que isso é uma conjectura futura, né? Um cenário futuro. Perfeito. Aham. Isso é muito interessante que você perguntou, mas para ser bem sincero, esse mercado Uhum. de energia, muitas das vezes, trabalha simplesmente sem contabilizar os impostos. Por Tá. quê? Por que que isso acontece? Muitas das vezes, dependendo da transação que acontece, quem recolhe os impostos é a empresa, Uhum. tá? Então, essa alíquota de imposto, né, que é feita de ICMS principalmente e do Uhum. PIS/COFINS, Uhum. é feita diretamente pelo próprio cliente. Então, Certo. a fatura de energia vai só com a energia, né, só a TE, e a Uhum. alíquota do ICMS é tratada separadamente. Uhum. Quando não, vai embutida, mas ela é atrelada, né, no caso São Paulo 18%, ao Aham. consumo total. Uhum. E aí ela é aplicada tanto na TUSD como na TE. Tá. Então, se tiver uma alteração na alíquota dos impostos, ela vai afetar não só o mercado
livre de energia, mas também um mercado regulado, que Uhum. usa a mesma tarifa, né? O mesmo imposto, vamos dizer assim. Então, Perfeito. se alterar alguma coisa dentro do cenário fiscal, toda a energia, tanto do mercado regulado como o mercado livre, vai ser ajustado igualmente. Uhum. Então, a percepção de desconto não vai ser alterada, porque todo o sistema vai ser alterado automaticamente pelo novo imposto. Aham. Não Legal. passando ele pela revisão tarifária, porque é uma alíquota direta na circulação de serviços, né? E bens, né? Uhum. Uhum. Legal, maravilha, perfeito. Ô, Rodrigo, Sim. eu tenho uma dúvida aqui. Vamos dizer que o cliente hoje ele está na categoria consumidor comum, vamos dizer O assim, B, e ele vai nascer livre, vamos nascer dizer livre. assim, né? Uhum. Ele vai ter que implementar um transformador no estabelecimento dele, e como fica a questão da demanda contratada e o contrato que ele teria com a CPFL? Vamos dizer, hoje, quando o cliente quer colocar um transformador, ele faz um contrato com a CPFL e doa o transformador para a CPFL, né? Uhum. Como seria no caso da nossa modalidade de negócio? Assim? Perfeito, perfeito. Continua o mesmo. O único detalhe que você vai precisar indicar para a CPFL que esse cliente vai já querer nascer livre. A contratação de demanda continua mesmo, todo o processo continua o mesmo. O único ponto que vai ter que ser colocado é que esse cliente já vai ter um contrato de fornecimento de energia, coisa que não será feita com a concessionária local. Então, como ele já vai entrar contratado dentro dessa modalidade, quando ele migrar para o grupo A, ele já entra no livre, vamos dizer assim, já nasce livre. Ficou claro, Jonas? Tranquilo. Perfeito. Alguém mais queria trazer alguma colocação para a gente acrescentar aqui? Só Rodrigo, para completar isso aí, perdão. Rodrigo, é o que está acontecendo naquele cliente que eu estou contactando, né? Perfeito, perfeito. E vai instalar agora o transformador. Então, na solicitação do transformador, eles já têm que avisar a companhia que ele vai optar pelo Mercado Livre. Tem que informar. Porque se ele Isso. não fizer isso, ele vai ficar um ano de gancho. No mínimo. Não sei. Ela mesmo já vai efetivar a contratação. É isso? Ela vai contratar a energia da própria CPFL. Então, se ela não fizer essa indicação agora, né? Ela pode incorrer aí. Não é que o mundo acabou, não, né? Mas ela vai demorar um ano para poder entrar. Como é que eles fazem isso? Na solicitação do transformador, eles Na já verdade, têm que quem tem protocolar alguma a gente faz isso, na informação? verdade. A gente faz isso, né? A gente faz isso. São dois Quando isso é feito, quem tem que informar. Qual é o período? É no pedido do transformador? Não, no pedido no contrato de fornecimento. Quando ele for fazer o contrato de fornecimento. Eles vão pedir o transformador para ser instalado. Perfeito. Até aí tudo bem, mas quando eu vou fazer o contrato de fornecimento de energia, aí precisa já estar o contrato do Mercado Livre já pronto. Ok. Tá? Então, São duas solicitações diferentes. Uma é o pedido da instalação do transformador. E a outra é a contratação da energia. Um é um protocolo técnico, né, de disponibilização de conexão de energia, e outro é um contrato comercial. Tá? Então, são dois momentos. Um, a parte técnica de disponibilização do ponto de energia, e outro vai ser a contratação da energia em si, onde ele vai definir ali naquele momento, no qual a gente estava conversando, né? Qual vai ser a potência, né? A demanda contratada, né?
Então, esse é o primeiro. Naquele momento que ele for definir a potência contratada ali, aí ele vai definir o contrato de fornecimento também. Ok. Tem alguém que quer fazer uma outra pergunta aí? Rodrigo, Sim. eu não sei se é o momento, mas assim, em relação às estratégias de abordagem comercial, né, como é que vai funcionar? Eu até Tá. brinquei lá na hora que eu vi o seu vídeo, eu falei: "Ó, já posso começar a divulgar?" Aí tu falando: "Não, espera que a gente vai ter um bate-papo e tal". Mas, como é que tá funcionando isso? Você já pode já cair para o campo aí, já sair distribuindo as coisas, pedindo conta, como é que funciona? Exatamente. Na segunda-feira agora, né, eu vou disponibilizar para vocês na verdade, vai acontecer duas coisas, né? A gente vai ter um formulário onde a gente vai preencher ali para o nosso contrato entre nós, né? Legal. A gente vai colocar lá no grupo também. Então vocês vão Uhum. preencher ali, o contrato vai ser preenchido automaticamente, e aí vai ser pedido a assinatura digital, e aí nós assinamos também tudo digitalmente. E nisso vai ativar um sistema, um credenciamento, um portal, onde ali você vai poder colocar os seus potenciais clientes, vamos dizer assim, né? Onde vai Legal. colocar Prospectos. Uhum, prospectos, os leads, né? uhum. Então Isso, os leads, né. vai conectar ali o nome, o CNPJ e a conta de, de energia. Dali onde vai Legal, tirar os valores. Aí vai ser colocado as informações e com esse link que você vai ter disponibilizado, vai poder conectar e entender qual é o cliente e quem que trouxe ele. No caso, você divulgou o seu link, né? Como se fosse um referral, né? Que vai ter aquele link único, né? De cada perfeito. usuário. Então ele vai fazer esse gerenciamento para a gente. E aí todo esse processo vai ser feito tudo de forma digital. Então a proposta vai gerar de forma digital. Então todo esse vai ser todo automatizado para a facilidade. Aí por isso que vai ser interessante colocar os dados ali para que ele possa encaminhar essa proposta de uma forma automática, assim que tiver os dados corretos aí de quantidade de energia e tipo de cliente também. Legal, perfeito, ótimo, maravilha. Em paralelo a isso aí, a gente também está preparando um material físico, né? Que eu creio que vai estar pronto nas próximas semanas também aí. A gente já está com o layout já preparado e a gente vai disponibilizar esse material físico e aí você vai poder ter para poder divulgar e entregar para os clientes aí que vão estar se interessar e saber um pouco mais sobre isso aí também. Excelente, muito bom, obrigado, querido. Mas tem mais uma questão? Maravilha, maravilha. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu creio que essa é uma, né, das primeiras aqui do nosso contato. Eu acho que vamos fazer muito mais contato. A ideia é que a gente possa trazer muito mais informação, conteúdo, trazer resultados, né, que vocês foram trazendo aqui. A ideia é que a gente faça um encontro aí, no mínimo mensal, para trazer as novidades, trazer os resultados, trazer as informações necessárias para ajudar o crescimento disso aí. Muitos outros produtos, né, na verdade, vão ser adicionados nessa linha. E aqui alguns eu posso até dar um spoiler já inicial para vocês. A gente está preparando aí o nosso carregador de carros, que vai estar atrelado aí ao nosso portfólio de produtos também, e poderá ser oferecido dentro do mesmo conceito, né? Nós estamos falando de empresários, empresas que queiram aí estar oferecendo essa facilidade, tanto para eles mesmos como para os clientes, que vão servir, né, de atração, né, para atrair os clientes para as suas empresas. Coisas que cada vez mais vão ser pedidas pelos clientes aí. Tendo em vista que esse equipamento, esse carregador, né,
não será ou não terá a visão de simplesmente um custo ou um gasto que o empresário vai ter. Ele vai servir de como um investimento, porque ele vai poder gerar receita através desses carregamentos que vão acontecer dentro do seu estabelecimento comercial, quer que seja uma escola, uma padaria, um supermercado, o que for que seja, ele vai ter a oportunidade de gerar uma renda ali para carregar os carros dos seus clientes, ou até mesmo dos funcionários, ou até o próprio carro elétrico, né? Que é o que nós já sabemos, né? O futuro está aí dentro do transporte, principalmente a parte elétrica, e a energia que vai ser o propulsor para isso. Então, é nada mais interessante nós participarmos dessa revolução e entendemos que isso será uma realidade muito próxima daí. Porque você talvez não se atentou ainda, mas talvez não o próximo carro, mas o outro carro que você for comprar após o seu próximo vai ser um carro elétrico, não por opção, muitas das vezes, por determinação, porque, ou como nós falamos inicialmente aqui, parece que nós temos uma bola de cristal e sabemos o que vai acontecer no futuro. É exatamente o que já está acontecendo na Europa, já está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em vários estados, é o que vai acontecer inevitavelmente no Brasil também. Já vai passar em uma resolução que vai ser proibido a construção de carros a combustão, e aí vai ficar, obviamente, os carros usados vão poder, obviamente, poder continuar andando, mas carros novos, né, não serão mais possível estar sendo comprados que não forem carros elétricos aí. Então, nada mais interessante a gente participar dessa revolução e incentivar que isso aconteça, porque um dos gargalos para a não utilização dos carros elétricos é a falta de regadores. A gente pode trabalhar com isso aí, porque não trazer e englobar tudo isso a parte de tecnologia também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo desprendido, e tenho certeza que teremos excelentes resultados a partir disso aí. Então, espera aí no nosso meio de comunicação lá os próximos resultados dessa grande revolução na área de energia e que nós possamos aí fazer excelentes negócios com isso aí. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até mais. Falamos. Tchau, tchau, hein?